perspectiva que você tem é justamente essa recusa da República em admitir que no Império nós tivemos uma experiência científica, e também a influência da Igreja, e aí, no caso em particular do Antônio Muniz, ele tem uma influência do Frei Veloso, e realmente pavimenta o nosso entendimento. Mas, professor, como que você chega ao Antônio Muniz, esse personagem da história de Sergipe? Antônio Muniz. Há um estudo clássico de um grande pesquisador do estado de Sergipe, chamado Jackson da Silva Lima. Jackson da Silva Lima publicou o primeiro volume da história da literatura sergipana. O plano da obra de Jackson estava previsto em 5 volumes. Jackson publicou o primeiro, os outros 4 nunca foram publicados. Até porque o próprio Jackson é um pesquisador, um intelectual muito meticuloso, muito cuidadoso com cada informação que ele escreve, com cada detalhe que ele registra, com cada linha que ele interpreta. E ele sempre resistiu a publicar os outros volumes sob o seguinte argumento: olha, eu ainda não fiz a revisão do 2º volume. Eu não fiz a revisão do 3º volume, do 4º, do 5º. O fato é que Jackson publicou o primeiro. E no primeiro volume ele discute os sergipanos que publicaram trabalhos literários e científicos desde o século XVI até o século XX. E lendo a história da literatura sergipana de Jackson da Silva Lima, lá para as tantas, eu encontro a referência que Jackson faz aos trabalhos de Antônio Muniz de Souza. E resolvo ir procurar Antônio Muniz de Souza. Vejo que agora, na segunda metade do século XX, a Universidade Federal da Bahia republicou alguns textos de Antônio Muniz de Souza, textos de Antônio Muniz de Souza que foram publicados no Império, dedicados ao imperador, e que são reveladores do trabalho de Antônio Muniz de Souza. Antônio Muniz de Souza é sergipano. Nós estamos falando de um sergipano que nasceu antes de 1820, antes que o rei Dom João VI reconhecesse a autonomia política e administrativa da capitania de Sergipe del Rei. Ora, até então, em tese, isto era território da Bahia. Dom João VI é que estabeleceu a autonomia deste território entre a margem direita do Rio São Francisco e os historiadores dos limites de Sergipe discutem se é a margem esquerda do Rio Real ou se é para além do Rio Real e se essas terras se estenderiam até as terras de Garcia Dávila, lá na Bahia, no litoral baiano, onde estava a região do Conde, que há muitos que advogam que aquela região pertencia a Sergipe. Em direção ao oeste, as fronteiras que hoje correspondem a lugares da Bahia, como Paripiranga, e outros municípios da fronteira de Sergipe com a Bahia, que no debate de alguns historiadores dos limites de Sergipe e Bahia, teriam sido inicialmente, na decisão de Dom João VI, terras que deveriam pertencer à capitania de Sergipe. O fato é, Antônio Muniz de Souza nasce no território que corresponderia a Sergipe e é um homem que se lança na aventura de buscar o conhecimento. Explorador, toma gosto pelas viagens, o que você imagine no início do século XIX, na transição do século XVIII para o século XIX, viajar era uma aventura extraordinária. Seja a pé, seja a cavalo, seja embarcado em navios à vela. Muniz de Souza viaja muito nessa parte do território que vai de Sergipe até o Rio de Janeiro. Vive em Sergipe, vive na Bahia, vive no Rio, anda pelo Espírito Santo e é sempre, coincidentemente, buscando investigar a flora e publicando textos sobre a descoberta que ele faz de plantas, de folhas, de raízes,
de frutos, ele vai publicando. E tentando uma associação com a farmacopeia, tentando ver quais daqueles vegetais tinham propriedades curativas. Poderiam interessar aos estudos de farmácia, poderiam se aplicar aos estudos médicos na busca da cura de algumas doenças. O Moniz de Souza não tem formação médica e os seus estudos, inicialmente, sofrem uma rejeição da parte dos médicos. Muito tempo depois, alguns dos seus estudos vão ser incorporados em estudos médicos. Mas, no tempo em que ele viveu, ele sofreu uma rejeição muito grande por parte dos saberes da medicina. Mas Moniz de Souza estuda intensamente, pesquisa intensamente, viaja intensamente e Moniz publica também muitos trabalhos que vão contribuir com esse entendimento. Ou seja, descoberta de Moniz de Souza lendo a história da literatura sergipana de Jackson da Silva Lima. Daí, fui estudar Moniz de Souza em outras fontes, até publicar um artigo que publiquei, se eu não me engano, é de 2005, na revista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Sergipe, a FAPESE, mantida pela Universidade Federal de Sergipe. É um artigo muito citado, professor. O título, para quem está nos ouvindo, é Anotações sobre a Botânica em Sergipe durante a primeira metade do século XIX. Foi publicado em 2005 na revista da FAPESE. Professor, essa sua última fala de agora, ela é muito importante e reveladora, porque, de fato, o Moniz, ele é um personagem muito significativo para a gente entender a confluência da história da ciência com a saúde, porque ele estava procurando justamente na flora espécies com propriedades terapêuticas, né? E ele, durante algum tempo, sobreviveu vendendo algumas espécies para o tratamento de doenças na Bahia. E aí esse discurso, essa briga dos médicos com um botânico, tem uma formação formal, com certeza gerou conflitos e que faz com que a trajetória desse personagem seja bastante instigante.